Israel não está em conflito com os palestinos, Israel está em conflito com o Hamas. O Itatiaia começa a veicular hoje, aqui no YouTube, uma série sobre os conflitos no Oriente Médio. Nossa reportagem passou uma semana em Israel e percorreu o país de norte a sul, passando pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, territórios palestinos dentro de Israel. Desde 7 de outubro de 2023, o país está em guerra com o grupo extremista Hamas. O ataque, que completa 2 anos nesta semana, deixou mais de 1.400 mortos e 251 reféns. 20 deles sobreviveram, mas ainda permanecem sob poder dos sequestradores. Um acordo de paz proposto por Donald Trump pode pôr fim a este capítulo sangrento da história. Mas a disputa entre Israel e Palestina começou muito antes e remonta a um passado milenar, antes de Cristo. Para entender os conflitos de hoje, é preciso voltar no tempo. Vamos começar a nossa jornada de trás para frente, pelo 7 de outubro de 2023. Desde aquele dia, o conflito tem sido notícia no mundo todo, inclusive no Brasil. A brasileira Carla Weisberg vive há 15 anos em Israel e nos últimos 4 morou em Sderot, a cidade israelense mais próxima da faixa de Gaza. Gabriel Shor, paraquedista e ex-combatente das Forças de Defesa de Israel, conhece o território como a palma da mão. Nós estamos no mirante na cidade israelense de Sderot. Sderot está atrás da gente, é a cidade mais próxima à faixa de Gaza. Estamos no extremo norte da faixa de Gaza. Lá está o mar Mediterrâneo, toda a faixa de Gaza beira o mar Mediterrâneo. Uma cidade israelense chamada Ashkelon, o fundo da paisagem. E se a gente olhar a linha reta, lá no fundão tem umas antenas brancas, umas torres brancas. É a base israelense de Zikim. Zikim é uma praia em Israel, é um kibbutz, uma comunidade socialista agrícola na praia. Zikim, para quem acompanhou o ataque do 7 de outubro de 23, é aquela cena dos barcos chegando na praia e atacando a população que estava na praia acampando e o kibbutz que está lá. Ou seja, é o extremo norte da faixa de Gaza ou o sul de Israel. Do kibbutz Zikim para a nossa direção a gente vê uma cerca, uma estradinha de terra branca e uma cerca. Ela faz a curva aqui nesta montanha e se vocês olharem naquela direção lá, a cerca vai até o sul da faixa de Gaza. Então, dessa cerca que vocês olham para nós é Israel, da cerca para lá, justamente onde está mais iluminado pelo sol, é território da faixa de Gaza. Pode chamar a atenção de vocês que tem um espaço bem vazio, tipo terrenos baldios, é o que nós chamamos de buffer zone, é uma zona não habitada entre a cerca e as cidades palestinas da faixa de Gaza. Lá no fundão nós vemos uma cidade, ou como é chamado, um campo de refugiados, que é uma cidade provisória desde 1949 até hoje. É o campo de refugiados de Beit Hanun, isso é anterior à guerra de hoje. É uma cidade em si, Beit Hanun, e se a gente olhar mais para a esquerda, um centro urbano gigantesco é a cidade de Gaza propriamente dita, a capital, digamos assim, da faixa de Gaza. Se a gente vai para a esquerda e nós no decorrer do dia iremos, chegamos à cidade de Gaza, à cidade de Khan Yunis e no extremo sul já é a fronteira Gaza-Egito, que é a cidade de Rafiah em árabe ou Rafa em inglês ou português. Onde de fato a guerra acontece, essas explosões que a gente estava escutando aqui são o quê? Então, os booms, as explosões que nós estamos ouvindo, a guerra está acontecendo, ou seja, a guerra é real, é hoje atual. Isso que nós escutamos é a artilharia israelense, ok? Ela está perto de nós estamos dentro de Israel, não estamos na faixa de Gaza. Então, quando tem um alvo preciso, a entrada de um túnel ou uma célula do Hamas lutando, os soldados dão a localização precisa e a artilharia consegue atirar desde longe com a precisão das armas modernas, que é o barulho que nós estamos escutando. A guerra começou nesta região nórdica, o mais perto da fronteira, há quase 2 anos atrás. Israel sempre não atacou, ou atacou menos a cidade de Gaza em si. Hoje, nessa nova etapa da guerra, Israel está por entrar na cidade de Gaza, uma cidade maior. Israel não entrou até agora por medo de que muitos dos sequestrados estão guardados lá dentro e porque até hoje era mais fácil de tirar a população palestina das cidades pequenas ao redores, concentrá-las na cidade de Gaza para até protegê-las, fazer a guerra nos arredores, e isso já foi feito.
Agora é o contrário, então agora seria tirar a população da cidade de Gaza a campos de refugiados e entrar a lutar na cidade de Gaza na busca dos últimos sequestrados. Agora, Gabriel, desse outro lado aqui a gente tem Sderot, que é uma cidade de Israel que fica bem pertinho, mais próxima da faixa de Gaza. Eu queria que, vendo essas imagens de lá, você explicasse pra gente o que aconteceu aqui no dia 7 de outubro de 2023. Perfeito. A região inteira ao redor da faixa de Gaza, a região inteira ela é menos urbana, ela é mais kibbutz. Kibbutz são cidades agrícolas, então muito campo aberto. Tem uma única cidade grande, chamemos cidade satélite, onde todo quem mora no kibbutz quer ir no correio, quer ir no banco, alguma coisa assim, ele vem para essa cidade aqui. É uma cidade em desenvolvimento, uma cidade ativa hoje, ok? É uma cidade, vocês mesmos verão, muitos edifícios novos, ela está em construção, estava em muito desenvolvimento pré o ataque do 7 de outubro. Os terroristas do Hamas, quando entram no ataque, sabiam que, por exemplo, a estação de polícia de toda esta região fica aqui dentro. Sabiam que o acesso a toda esta região é através da estrada 232, que é a estrada de Sderot, que passa por aqui. Nós passamos por ela recém também. Então, os primeiros terroristas do Hamas entraram diretamente em Sderot, foram lutar e atacaram a estação de polícia de Sderot. Nós visitaremos o que sobrou dela nos próximos minutos até. E entraram matando pessoas na estrada e na cidade e fechando as estradas, justamente para que o exército que ia trazer reforços não tivesse como chegar aos kibbutzim. Esse foi o disparador do ataque, foram os primeiros terroristas que entram em Sderot. Eu mostrei para vocês até a foto, né, das caminhonetes, das picapes brancas na cidade de Sderot, para fechar o acesso do resto do exército ao resto. Então, quando a gente vê o que aconteceu no 7 de outubro, de que muitas horas as pessoas estiveram nos kibbutzim presas, ou seja, fechadas e sendo atacadas e não vinha reforços, muito hoje nós entendemos que era pela estratégia do Hamas de bloquear o acesso a toda esta região que começa na cidade de Sderot. Sderot, com 35 mil habitantes, foi um dos primeiros pontos atacados pelo Hamas. Por ser tão próxima de Gaza, a cidade é alvo constante de foguetes. Mas em 2023, pela primeira vez, o ataque foi por terra. Tudo começou, o dia 7 de outubro foi, para mim, eu achei que ia ser uma coisa normal, porque como a gente sempre estávamos recebendo mísseis aqui, né? Então eu pensei que fosse mais um dia. Ainda falei para o meu marido, ai, de novo, né? E naquele dia era umas 6h30 da manhã, ouvimos os mísseis e de repente comecei a ouvir barulho de tiro. Das duas filhas de Carla, uma é militar e a outra sonha em ser. Eu tenho orgulho dela servir e, ao mesmo tempo, me dá uma insegurança, entendeu? Porque, eu entreguei ela na mão do exército, entendeu? E, no entanto, a minha filha, na época, ela estava na época do processo, né? Aí, quando nós estávamos no hotel, ela falou, não, mamãe, não quero, não vou servir o exército. Eu falei, Giovana, não tem como não servir o exército, você tem que servir o exército. Aí foi, e hoje ela tá lá na base dela. Ninguém vai entender aqui, ela fala que quer ficar na frente de batalha, na frente de combate. A brasileira viu parte da própria comunidade ser morta. Mas mesmo após o 7 de outubro e os mísseis diários, Carla diz que prefere continuar vivendo em Israel a voltar para o Brasil. É a vida, mas apesar de tudo eu gosto daqui, não trocaria. Você falar para mim amanhã, vai para o Brasil, vai embora, quer ir embora, eu te dou tanto. Eu falei, não vou, não troco. 2 anos depois do ataque, Sderot se reconstruiu. Em Gaza, a poucos metros, as bombas ainda caem todos os dias e os milhares de palestinos vivem em meio a uma guerra sem trégua. No episódio de amanhã, mostraremos a realidade de parte do povo árabe, que desde 2023 sobrevive sob escombros e incertezas.